Olá, pessoal! E aí, estamos começando hoje a nossa série de lives desse ano. Ano passado a gente teve 22 lives, foram 22 convidados para trocar ideias aqui com você sobre arte, sobre processo criativo, sobre várias e várias coisas. Esse ano estamos iniciando aí nossa agenda hoje com um convidado super especial, o Gabriel Sá, um menino de 25 anos, de São Luís, que vai contar aqui pra gente a sua história, vai contar um pouquinho sobre o seu processo criativo, a gente vai falar muito sobre ilustração, sobre as novidades que vem por aí. E estou muito feliz de estar iniciando essa temporada aí de 2022. Vão ter muitos convidados, a programação está fantástica. Tudo bem? Oi, Tá e me aí pessoal, ouvindo? tudo bom? E aí Marcela, tudo certo? Tudo ótimo. Prazer ter aqui você com a gente. Obrigada por ter aceito aí o nosso convite. Agradeço muito. E a gente estreia aqui com você a temporada aí de live de 2022. Estava aqui falando com o pessoal que ano passado a gente fez umas 22 lives, chamando vários profissionais aí de mercado, em diversas áreas para trocar uma ideia sobre o processo criativo, criação, arte. E é um prazer enorme estar aqui com você trocando a sua ideia. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a carreira do Gabriel, sobre a mudança de carreira, né, que teve, sobre ilustração e muito, muito mais. Obrigada aí, Gabriel, pela presença. Eu que agradeço pelo convite. O papo vai ser bem E eu legal, eu espero. fico muito feliz, vai ser, vai ser. Eu fico muito feliz, Gabriel, que normalmente eu sou aqui do Rio, né? E é bom a gente sair do eixo, né? Rio, São Paulo, que você vê assim, mais gente. Quando você falou que você é de São Luís, né, do Maranhão, eu fiquei super feliz. Eu falei assim, cara, o Brasil é tão grande, né? Tem uma longitude, uma latitude imensas. Tem tanta gente fazendo tanto trabalho legal assim. E é bom vir gente de outros lugares, né? Eu sou assim de Minas, morei muito tempo em Minas, na verdade. E aí é interessante trazer o pessoal de outras áreas, né? Sair desse eixo, assim, Rio e São Paulo, para ver o que a galera tá fazendo, assim, de legal, né? Sim, sim. E é assim, como tu mesma falou, né? O Brasil é gigantesco. E não só o Brasil, né? Existem outros países que falam português também. E aí, tipo, é uma Isso. oportunidade também muito grande de expandir, de conhecer esses profissionais que estão em outros lugares, que estão em outras áreas, até mesmo do mundo, né? Que falam a mesma língua que a gente. Tem muita gente legal por aí, muita gente legal mesmo. Com certeza. E para o pessoal que não te conhece, Gabriel, se apresenta assim um pouquinho, já falando como é que foi assim seu primeiro contato com a arte ou com a ilustração. Sim, sim. Meu nome é Gabriel Sá, né? Tenho 25 anos. Eu ilustro desde que eu me lembre, desde os 6 anos de idade. E assim, os primeiros contatos foi com umas revistinhas, eu não sei se em outros lugares do Brasil também tinham, umas revistinhas que o pessoal passava entregando assim para vender de porta em porta, que eram historinhas da Bíblia e tudo mais. E aí eu comecei a reproduzir e imitar aqueles desenhos que estavam ali, né? Junto com um primo meu, ele já desenhava, então meio que por influência dele também eu comecei a desenhar ali, né? Naquela fase da infância em que você quer riscar tudo. E aí chega um momento em que as crianças começam a parar de desenhar e meio que eu continuei, né? Então, o começo ali de tudo foi nesses primeiros esboços, nesses primeiros rabiscos, e dali para frente não lembro de ter parado assim mais de desenhar. Ai, que bom. Foi algo que surgiu desde cedinho, né? E você já foi Uhum. evoluindo, desenhando, fazendo seus desenhos, né? Eu lembro que quando eu era criança, também meu caderno de colégio, aula de biologia, aula de geometria, todo era desenhado também, né? Eu desenhava lá, quer estudar os ossos, desenhava os ossos, quer estudar geometria, eu desenhava. Então é legal ver como é que o desenho ele vai aparecendo, né, em vários momentos, mas está sempre junto, a gente está sempre, né, desenhando, rabiscando aí. E a sua formação é qual, Gabriel? A minha formação é em publicidade e propaganda. Aí eu tenho uma formação também em certificação
da Adobe, ali nos programas da Adobe Photoshop, Illustrator e tudo mais, mas a formação de faculdade, ensino superior é publicidade e propaganda. E quando que você transformou esse seu hobby, esse seu desejo pelo desenho, pela ilustração, em uma carreira, em algo profissional, de fato? Como é que foi essa transição? Como é que foi para você entrar nesse mundo? Sim, eu sempre tive muita vontade desde muito pequeno, ainda mais quando eu descobri que ilustração era uma profissão. Então, desde muito pequeno eu tinha essa vontade, só que existiram algumas barreiras, questão de coisas que as pessoas falam, né, que acabam fazendo com que a gente meio que deixe esse sonho em stand-by. Então, eu fui para o lado da publicidade e da propaganda, que seria uma área ali parecida. Então, eu comecei ali trabalhando como diretor de arte em agências de publicidade, mesmo antes Legal. de me formar. E Aham. aí, dentro das agências de propaganda, eu fui vendo que existiam colaboradores externos, ilustradores e outros tipos de profissionais do audiovisual também, que colaboravam com essas agências e que faziam trabalhos. Então, eu comecei a ver que era possível, sim, viver de ilustração. Aquele sonho, então, começou a voltar. E foi aí Aham. que eu comecei a pensar em fazer meio que uma transição de carreira, né? Saindo ali da publicidade e do design, de criação de marcas e tudo mais, e indo mais para a ilustração mesmo e transformando isso meio que o meu ofício principal hoje em dia. Entendi. E você, na agência publicitária, você estava em que área específica? Era direção de arte mesmo, direção de arte, criando layout, criando peça publicitária, outdoor, peça de post para rede social, tudo que geralmente diretor de arte dentro de uma agência faz. Comecei ali como designer gráfico, criando só postagens, aí depois comecei a trabalhar com o Office também, né? Com criação de cartelas para vídeo. E aí Aham. eu fiz de tudo assim dentro da publicidade. É legal que você já estava também numa área criativa, né? Que tem gente que vai de uma área completamente Sim, burocrática, né? Vamos dizer assim, para a área criativa. Mas você já estava inserido num ambiente criativo, num ambiente, né, de direção de arte, como você falou. Então, você já estava nesse caminho, né? Então, você viu que realmente você ser um freelancer e você ter a sua empresa, você se desenvolver como um profissional liberal, né? Era possível, era viável. De repente, era isso que estava faltando, né? O seu sentimento de que, poxa, eu posso criar uma carreira assim também, né? sim, sim, porque é justamente isso mesmo. Porque a publicidade meio que é algo que as pessoas já conhecem mais, até também para não gerar meio que um atrito com a família naquele momento, porque quando se trata dessa Aham. relação com família, nem todo mundo tem esse apoio. Então, Sim. na publicidade eu via uma segurança, eu via ali meio que um alicerce, um lugar onde eu conseguiria colocar os meus pés e me sentir seguro, ser de certa forma bem remunerado. Só que a percepção das pessoas é meio errada quanto o mercado da arte e o mercado da ilustração em si. Existe muito espaço, existe muita demanda e existe uma boa remuneração. Então, quando eu comecei a ver e a ter acesso também às planilhas e a ver o quanto que se pagava para um ilustrador, eu comecei a ver, caramba, é o que eu gosto, então não faz sentido eu continuar tipo, dentro de agência se para mim não é algo que exatamente eu quero e Aham. economicamente também é muito melhor eu ser ilustrador porque eu vou ganhar mais trabalhando como freela e atendendo agência A, agência B, agência C do que ficando só dentro de uma agência específica. Então eu abro, né, o meu leque e também construo uma autoridade que às vezes o anonimato de dentro de uma agência não traz, né? Então eu vou estar Entendi. exposto e também esses ilustradores, né? Eu comecei a perceber que eles eram vistos mesmo como pessoas que estavam idealizando algo e que era importante para as agências e para as marcas mostrar quem era essa pessoa, porque tem toda essa carga de um artista e tudo mais. E isso traz clientes também.
Então eu comecei a ver que era o melhor dos mundos e que e eu só não estava indo justamente por um bloqueio. Então Uhum. a ilustração foi mais viável e um mercado melhor para mim em todos os sentidos. Legal que você falou essa questão do anonimato, né? Dentro de uma agência, porque você está dentro de uma estrutura, e na verdade, quando você começa a criar o seu nome, né? Como ilustrador, como artista e designer, você começa a aparecer e a sua credibilidade, né? O seu trabalho começa a ter uma assinatura, né? Começa a ter uma Isso. personalidade, né? Isso que eu vejo muito no seu trabalho. Se você for no seu Instagram, né, descer, você já vai ver uma identidade visual que de repente você olha, né, em o seu trabalho em algum outro local, você já vai identificar, não, esse aí é um Gabriel Sartre, entendeu? Né? Como se fosse uma assinatura artística. Então, isso é muito legal. Agora, essa mudança, Gabriel, eu acho que é sempre muito complicada, né? As pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de fazer essa passagem, às vezes ficam nesses dois mundos por muito tempo, né? Porque quando você trabalha dentro de uma estrutura, você tem aquela pessoa que vai te dar o briefing, que vai falar o que você vai fazer, você já tem. É como se fosse uma organização vindo de fora, né? Seu prazo é esse, você tem que fazer isso, o cliente pede isso. E agora, você como profissional liberal, você tem que, de repente, ir atrás do seu cliente, né? Prospectar, buscar, vender, né? Saber vender a sua arte. Você, né, como ilustrador, como é que foi isso para você? Você teve uma dificuldade no início? Você teve que se aprimorar nesse sentido? Sim, sim. Porque como tu mesma falou, quando você está dentro de uma agência, você conta também, apesar de estar lá dentro, você conta com todo um assessoramento que, quando você é liberal, você não tem. Tipo, alguém está prospectando para você, existe um setor de atendimento que vai atender, que vai criar o briefing, vai te entregar. E aí, quando eu comecei a trabalhar por conta própria, meio que eu tive que aprender a ser um empresário mesmo. Eu tive que começar a Sim. ver partes burocráticas, entendeu? Que até então eu não conhecia e eu também não tinha nenhum tipo de domínio. Então, ter que criar um MEI, ter que lidar com burocracias, que é algo que para quem trabalha com arte é algo extremamente chato, então, mas que não tem como escapar. Uhum. Aprender a lidar com finanças, aprender a criar uma reserva de emergência para momentos mais Sim, difíceis, exatamente. aprender a encontrar os e-mails certos, aprender a se relacionar com pessoas, que é algo que também foi imprescindível. Eu, como sou uma pessoa muito, muito tímida, então eu tive que sair dessa zona de conforto e ir atrás de aprender a me relacionar com pessoas, aprender a dialogar com pessoas, conhecer gente, ir atrás de gente, e também criar meio que um hub ali de visibilidade, né? Criar uma rede, criar um Instagram, criar um site, criar um LinkedIn, um Behance, para que meu trabalho fosse exposto, ir atrás de pessoas que estejam precisando de um projeto, de um trabalho, oferecer para elas, que às vezes é algo que elas nem estão percebendo que elas precisam, mas você vai lá e Exatamente. mostra para elas que você precisa. Uma Às vezes prospecção com uma ativa. parceria, isso. Às vezes com uma parceria, alguma coisa. Às vezes não. No início sempre é assim. Você nunca chega, você nunca está no valor ideal no início. Então, fazendo jobs com um valor um pouco abaixo do mercado, mas pensando na visibilidade que aquele trabalho vai dar para que você consiga pegar outros trabalhos depois, a partir da visibilidade desse trabalho, e aí sim conseguir cobrar o valor que você quer, aprender a cobrar também, que era algo que Uhum. eu não sabia e é algo que eu ainda estou aprendendo. Então, são muitas coisas que estão por trás de quando você começa, de fato, que você bota a sua cara e que você está totalmente ali despido de tudo, e aí você tem que começar a construir essas outras coisas que estão ao redor, que muitas vezes são tão importantes quanto saber ilustrar, né?
Exatamente. Você falou, tocou no preço no ponto da precificação, né? A precificação sempre é uma coisa muito difícil para artista, né? E você também dá um preço na sua própria obra, né? Ou na sua própria ilustração. É uma coisa que às vezes é subjetiva. Então você tem que comparar mercado, entender em que patamar de mercado você está, em que momento também você está. E fica uma coisa que você vai sentindo, né? Na verdade, né? Você, de repente, tem uma faixa e você vai sentindo, né? A faixa de baixo, a faixa de cima, posso aumentar um pouquinho, ver demanda, né? E oferta, né? Então, você também sente, né? Se a pessoa fala, aceitou muito rápido, você fala, talvez eu esteja com um valor um pouquinho baixo, né? Se a pessoa tentou negociar um pouquinho, ou se a pessoa sumiu, são parâmetros ali, né? Que você tenta Sim, identificar como é que está o seu preço aí. Mas legal, sim. Gabriel, gostei de saber, realmente é um desafio. Parabéns aí pelas suas conquistas. E quanto tempo foi isso? Qual o momento que você saiu da agência para criar a sua empresa? Tem muito tempo? Foi mais ou menos ali, eu comecei a planejar isso em 2017. Botei em prática em 2018, usei 2017 e 2018 ali meio que para guardar uma grana, fazer alguns trabalhos por fora para conseguir capitalizar, criar essa reserva de emergência, começar a conhecer outras pessoas também. E Aham. aí, creio eu que ali em 2018, 19 foi quando as coisas realmente começaram a acontecer e eu comecei a empreender, abrir MEI e tudo mais, e formalizei tudo e comecei a atender como tendo meio que uma boutique de design, né? Um estúdio, um mini estúdio de design, oferecendo ilustrações e alguns outros trabalhos, mas a ilustração como foco principal sempre. E você está falando aí de datas, né? Então, em 2019, né, que você falou que foi quando começou realmente. E aí a gente teve no início de 2020, o início da pandemia, né? Como é que foi esse momento para você? Foi até melhor, porque as pessoas estavam buscando mais coisas de forma digital, online? Então, como é que foi esse momento para você? Esse momento da pandemia foi surpreendente, né? Porque é, eu saí, comecei a fazer essa transição de carreira e aí logo que eu saí veio essa pancada, né? Uhum. Veio a questão da pandemia, quando as coisas começaram a de fato se estabilizar. E aí naquele momento foi um momento de muito medo e de agora eu vou precisar voltar talvez para a agência de novo, não sei o que, que vai acontecer. E aí incrivelmente por algum motivo que foram vários fatores, né? Aham. Mas que eu não sei dizer de fato qual foi o mais determinante. Mas por algum motivo as coisas aceleraram ainda mais. As demandas começaram a vir muito mais, o volume de trabalho muito grande, e isso meio que foi até assustador, assim, ver que as coisas, por exemplo, um crescimento profissional que, sei lá, demoraria mais ou menos 2 anos para acontecer, aconteceu na metade disso, né? Trabalho chegando, pessoas querendo serviço vindo de vários lugares. Então foi um momento meio que transformador, o momento da pandemia. Eu estava em casa, meio incerto ali, e aí chegando os trabalhos de pessoas que estavam abrindo negócios novos, porque teve muitos negócios novos, muitos formatos de negócios Sim. diferentes, começando na pandemia, então gente precisando de identidade visual, gente precisando de ilustração para embalagem, para biquíni, para vários tipos de produtos, né? Então foi um momento até surpreendente, o momento da pandemia nesse Ai, mercado, bom. né? De Sim. criatividade. Sim. Que bom que aí configurou o início, né, das suas atividades de uma maneira mais forte, você teve uma demanda maior, de repente deu para mostrar mais o seu trabalho. Eu acho que quem já estava inserido, né, no mercado online, digital, vendendo coisas online, o seu trabalho, o seu serviço, acho que teve realmente um Uhum. crescimento, uma demanda aí muito grande, né, nesse momento, né, que Sim, sim. teve muita incerteza, como você falou, todo mundo muito apreensivo, mas eu acho que aos pouquinhos as pessoas foram se soltando mais digitalmente, né? E na forma online. Me fala um pouquinho, Gabriel, quais são suas referências, assim, cita alguns nomes
de quem você segue, quem te inspira, quem que você sempre entra lá para ver, sei lá, algum trabalho. Quem que te inspira? Assim, tem uma inspiração muito grande para mim com relação à combinação de cores e a estilo e expressão, que é uma referência também para quase todo artista, que é o Van Gogh. Aham. E aí vem alguns artistas brasileiros, né? Porque a minha raiz está muito dentro do Brasil e do regionalismo. Então, existe o William Santiago, que infelizmente faleceu durante a pandemia, mas foi um cara que criou para a Natura, assim, sabe a sacolinha da Natura, aquela sacolinha colorida? Sim, sim. É dele, esse trabalho é dele. Então, tipo, Eu, ele eu foi. comprei o curso dele na doméstica, Uhum, né? Eu estava fazendo quando eu soube sim. realmente do falecimento dele. O trabalho dele é fantástico. Depois eu finalizei o curso. A Uhum. didática também foi muito legal. Eu vi, né, os trabalhos que ele desenvolveu, livros, trabalhos com empresas, né? Então, bem legal. Pois é, o William Santiago é uma grande perda, mas no curto período em que ele esteve com a gente, ele fez assim, ele fez uma revolução dentro do mercado. Ele Aham. foi uma das pessoas que encabeçou esse movimento de criar um estilo de ilustração e ser um artista criando para marcas e fazendo trabalhos memoráveis, inserindo a ilustração como algo relevante dentro da publicidade Uhum. e dentro do design de produtos e de embalagem. Outra referência muito forte, Leandro Assis, ele entrou agora para a lista da Forbes, tá na Under 30 da Forbes. O trabalho dele também é fantástico, genial. Paula Cruz, trabalho incrível também, uma das pessoas que criou, digamos que o estilo de ilustração que se usa muito assim na publicidade brasileira hoje em dia. E aí tem também a Júlia Simas, que ela tá ali mais na parte de animação, mas que também é uma referência. Então, essas são as pessoas assim que eu acompanho e que meio que norteiam também o meu trabalho. Legal. E assim, você tocou nessa parte da cor, né? E a cor é uma coisa muito presente assim no seu trabalho. Você observa a sua paleta, é uma paleta mais leve, um pouco mais colorida, né? Como é que você define as cores, a paleta de cor? Como é que você vai usar? Como é que é essa questão de cor para você? Sim, eu sempre tive muita dificuldade para gerenciar cores. É algo que eu sempre gostei muito, mas que desde o início, desde quando eu era bem pequeno ilustrando, eu tinha essa dificuldade, né? Uhum. Agora esse problema ele vinha porque eu queria criar paletas do zero, sem ter nenhum tipo de conhecimento ou referência de algum outro lugar. Então, quando eu percebi meio que essa deficiência que eu tinha para desenvolver paletas de cores, eu comecei a procurar quem melhor fazia isso na minha concepção. E foi Aham. aí que eu comecei a me aprofundar nos trabalhos do Van Gogh, né? Da forma como ele trabalha as cores, fui atrás das referências dele, que ele é um aficionado por arte japonesa, então É, ele eu pegou também. dali, né, a forma como ele combina cores e a forma como ele cria a intenção de trabalho, um trabalho muito diferente de outros artistas da mesma época dele, da mesma região dele, porque ele trabalhava com uma paleta de cores um pouco mais saturada, o amarelo muito presente, azul muito presente. Então eu comecei a imitar as combinações de cores que ele fazia, claro que não para clientes finais, a imitar para estudo, né? Comecei a imitar para estudo, comecei a ver como é que fazia, e aí a partir daí eu comecei a combinar outros estilos que eu gostava bastante, que é a tipografia vernacular, as placas de rua que a gente encontra em supermercado, feira, aquelas placas de oferta, onde existe o amarelo também, existe o azul mais escuro e o vermelho. Então eu Vermelho. comecei a pegar todas essas referências de estilogravura com preto bem marcado, né? Então eu comecei a misturar tudo isso e ver que, por exemplo, o preto ele seria como um intervalo em uma partitura. Então aqui está uma cor, a linha é preta, outra cor. Então ali eu consegui aprender a combinar cores e a começar a criar a minha paleta e o meu estilo, né, de ilustração e de cor, de combinação de cor. Sim, porque uma coisa muito importante, né, na cor
é saber medir, né? E a cor é como se fosse uma partitura, né? Musical, em que o silêncio também é som, né? O silêncio também faz parte. E aí você trabalhar com os tons pastéis ou branco e preto, que na verdade são ausências de cores e de luz, você Sim, começa a trazer ritmo, né? Porque você tem uma área de respiro, né? Vamos dizer assim, né? Então sim. é interessante essa percepção para as obras, né? Para as ilustrações, que às vezes estão bem saturadas, bem cheios de cor e de tinta, e falta né, um respirozinho ali para Sim. o olho descansar, né? E para você saber onde que o olho entra, onde que o olho sai, para aquilo te guiar, né, no seu olhar e na sua atenção, que eu acho que é mais importante, né, para uma peça publicitária, por exemplo, você guiar o olho do espectador para onde você quer que ele preste atenção mesmo. Gabriel, vamos falar um pouquinho agora de setup, né? Muita gente sempre pergunta, né? Qual equipamento você usa? Qual, né, iPad, qual caneta, qual computador? Eu acho que todo mundo que está querendo começar nessa área tem muita dúvida, né? Até para saber o que vale a pena investir, né? O que vale a pena. Às vezes tem algumas marcas, algumas configurações muito caras, mas que realmente no início, de repente, não é necessário, né, esse tipo de Uhum. evento, e você pode ir aos poucos. Me fala um pouquinho com o que você trabalha hoje. Qual o seu iPad, sua caneta? A minha ferramenta de trabalho, no caso, é essa aqui também, né? A principal. Eu uso um iPad Pro Aham. de 11 polegadas, junto com a case, né? Que transforma ele meio que num notebook, e a caneta, né? A Apple Pencil. É, basicamente, o meu seria ali um modelo um pouco mais básico do iPad Pro, então ele é menor, justamente pensando na portabilidade dele ser portátil, eu poder colocar debaixo do braço e sair, ou precisar viajar, eu não preciso despachar ele em mala nem nada, ele vai na minha mão mesmo, então em qualquer lugar eu posso trabalhar. A memória dele é de 64 gigas, porque eu não armazeno nada nele. Depois que eu finalizo a ilustração, eu exporto via AirDrop, jogo aqui para o computador e aí vou fazer o restante das coisas nele, né? E aí eu tenho meio que um setup analógico, onde eu trabalho com papel também, tinta, caneta. Então ali atrás tem cavalete, tem tela, tem Ah, tinta acrílica, tem pincel. E aí o setup aqui na mesa, né? Ele foi criado justamente para que esse espaço ficasse livre quando ah, eu tivesse que fazer alguma coisa com papel. Então, meio que o teclado ele é sem fio, então eu afasto ele para trás. Aqui atrás tem um suporte para a tela que também faz essa tela ser retrátil, ela vai lá para trás para a parede. Então eu tenho espaço na mesa para trabalhar tanto com o iPad quando eu quiser, quanto com papel e caneta que é esse setup aqui. É o setup de coisas que são essa bagunça louca aqui de tinta, caneta, cavalete e coisas. legal. Então, meio que é um setup versátil, né? Para comportar tudo que eu faço, assim, tanto de hobby quanto de trabalho profissional mesmo. E legal mexer com esses dois mundos, né? O analógico e o digital. Com o analógico você faz mais o quê? É textura? Ou é realmente o desenho em si, depois você transporta para o programa e continua ali a manipular ele? Sim, eu faço às vezes algumas texturas, algumas coisas, alguns testes com tinta também. Como eu comecei no analógico, eu comecei no papel quando eu ainda não tinha grana suficiente para investir em iPad, então eu digitalizava. Às vezes eu volto lá para as origens também para saber sempre da onde que foi o ponto de partida, né? Da onde que eu vim. Então, às Sim. vezes eu também pinto e tal, faço ilustrações completas ainda no papel. Hoje em dia elas são mais para hobby, para abstrair a cabeça, que é aquela coisa assim, né? Eu trabalho ilustrando, aí quando eu quero descansar a mente, eu ilustro também. Então, meio que A eu pinto descansando também, é ótimo. isso. E aí eu faço alguns trabalhos um pouco mais diferentes, tipo é, coisas que fogem um pouco mais do estilo que geralmente eu faço de ilustração. Então eu vou Ah, para legal.
um realismo, para algo mais abstrato e tal, fora do arte. Então, às vezes eu brinco também com algumas coisas que estão ali. Teve um projeto que eu fiz agora pela lei de incentivo à cultura, né, na Audi Blanc, que seriam telas e essas telas teriam que ser físicas. Então, eu pintei de fato, né, voltei a pintar e tal, à mão mesmo, para entregar esse trabalho pro pessoal da lei de incentivo. Elas estão ali agora. Ah, legal. E essa aí específica aí atrás, Gabriel, ela foi feita com o quê? Com acrílica, com óleo, com... Ela foi feita com tinta acrílica. Uhum. E aí essa aqui, na verdade, já é uma cópia. Eu digitalizei e ampliei para deixar aqui. A original tá ali, ela foi feita em papel canson. Ela tá ali, guardadinha. Essa aqui já é a cópia. Legal. Eu acho que quando o artista trabalha nesses dois ambientes, realmente traz um diferencial, né? Porque o papel, a tinta, ele tem uma dinâmica completamente diferente, né? O tempo de secagem, como é que vai atuar no papel, que às vezes a gente perde um pouquinho, né, no digital, esses Uhum. minúcias. E de repente você consegue produzir lá, digitalizar, como você falou, passar para o seu programa, onde você vai manipular de outras formas e continuar, né, a criação ali da sua obra. Isso é bem legal. Não sabia que você fazia ao analógico também, não. Então, ó, a gente viu o seu iPad, o iPad 11, o iPad Pro 11 de 64 GB. Você não mantém nada no iPad, você joga depois os arquivos para o computador, né? Você tem a Isso. caneta, que é a canetinha digital. E que programa você usa? Que programa você gosta de usar, que você acha diferencial? O meu programa principal hoje em dia é o Procreate. E aí, às vezes, eu finalizo alguma coisa, caso seja uma exigência do cliente transformar isso em vetor. O Procreate ainda não trabalha com sistema vetorial. Então, eu jogo para o Aham. Illustrator e uso as ferramentas de vetorização automáticas do Illustrator, porque elas funcionam bem com o estilo de ilustração que eu faço. Então, eu faço no Procreate, jogo para o Aham. Illustrator, clico no Image Trace e ele já vem, já vetoriza automático, fica lindo, bacaninha, do jeito que eu preciso. Então, não tem nenhum problema. Aí, como suporte aqui, ao iPad eu uso um MacBook Pro, aliás, um MacBook Air M1, Aham. pequenininho também e tal. Esse equipamento ele já não é tão importante assim para quem vai começar na ilustração. Eu recomendaria começar com o Windows para você sentir e tudo mais. Existem computadores, notebooks com um preço um pouco mais acessível e tal. E iPads também com valores mais acessíveis que o Pro. Então, para quem a questão financeira ainda é uma barreira, dá para Uhum. começar com esses equipamentos um pouco mais básicos. Às vezes você pode usar uma mesa digitalizadora Wacom Intuos, a pequenininha. Foi nela que eu comecei. Eu comecei com essa aqui, ó. Essa Wacom Intuos aqui, ó, o modelo mais antigo e tal. Ela, na época, ela foi bem mais barato do que seria um iPad, muito mais barato. Então, comecei nela, ilustrando no Photoshop. E aí, depois, eu fui adquirindo recurso e aumentando aqui o setup. E hoje em dia, ele está do jeito que eu quero mesmo. Que aí não tem engasgo, não tem bug, não tem travamento, não tem nada. O trabalho flui rápido, entrega rápido para o cliente, ele fica feliz, eu também. E é isso. E hoje você não usa Photoshop, ou usa muito pouco? Curiosidade. Uso, Usa? uso Photoshop para algumas coisas, né? Mas mais fora da ilustração, assim. Eu Aham. usava mais o Photoshop quando eu ilustrava à mão, porque como eu não tinha scanner, eu tirava a foto da ilustração e jogava para o Photoshop mais para ajustar cor e outras coisas, para depois jogar para o Illustrator, né? Então eu usava Entendi. o Photoshop muito para isso. Hoje em dia eu já uso ele quase nada, assim. Há pouco tempo atrás eu estava usando mais para exportar como camadas, jogar daqui do Procreate para ele, mas é mais quando o cliente precisa disso em PSD, e aí eu só exporto em PSD, salvo no Photoshop e envio para o cliente. Mas o Então, Photoshop hoje em dia para ilustração não uso tanto assim. Eu uso mais entendi. o Procreate mesmo.
O Procreate e o Illustrator, né, que você falou, se precisa Isso. vetorizar, já valem e já servem aí de uma boa ferramenta para você criar o que você Sim. quiser, né? Uhum. E vamos conversar um pouquinho. Gabriel, eu tive há pouco tempo num evento aqui no Rio de Janeiro que se chama Rio Innovation Week, que fala sobre inovação e traz várias áreas, né? A arte foi uma delas e estava muito forte assim o papo de robótica, metaverso, NFT. E eu acho que esse papo vem sempre muito, muito forte agora, né? A gente está num momento de novidades, né? Um momento assim de metaverso. Meta, né, significa ir além e o verso universo. Então, de um universo que se abre e que vai além do nosso, na verdade. Como é que tá isso para você? Você já entrou nesse universo? Você já vê pessoas que já estão trabalhando lá dentro? Porque eu acredito que vai aumentar muito a demanda, né? Um universo completamente digital e visual vai precisar de muitos designers, ilustradores para fazer os avatares, as roupas, né, que estão sendo vendidas, os games e tudo. Então, acho que vai abrir assim uma área muito grande. Como é que você está vendo isso? Assim, já chegou para você? Você já entrou? Já tem uma galera falando? Me explica um pouquinho. Isso é uma parada que também, voltando a falar até de Procreate, porque vai juntar os dois assuntos, o Procreate adicionou agora recentemente, dentro da plataforma do app deles, a possibilidade de fazer ilustrações em objetos 3D. Já avisando essa questão do NFT e de metaverso também. Então, é uma Legal. ferramenta, eu diria até que meio que revolucionária, porque a facilidade como você ilustra um objeto 3D dentro dele, dentro do Procreate, é muito legal. Então, eu já testei algumas coisas, já vi no período em que estava bem no início, né, que o pessoal ainda nem chamava no Brasil de NFT, a sigla ainda não tinha chegado, o pessoal ainda chamava de token não fungível, né, que é o nome completo em português e tal. E aí eu comecei a testar algumas coisas, ver como é que funcionava e tal, todo o processo. Criei a carteira no MetaMask, que é onde você coloca ali seus Ethereums e aí você usa para poder comprar ali meio que o espaço na plataforma para poder postar o NFT, mas nunca cheguei a de fato postar, né? Nunca cheguei a de fato postar. Mas aí é muito legal ver essa possibilidade, porque os criadores e toda a força criativa, intelectual, ela, assim, todas as áreas meio que vão precisar vão precisar disso, né? Então, vão precisar da gente, vão precisar de artistas, vão precisar de modeladores 3D, vão precisar de pessoas que trabalhem com isso. E aí, olha só que massa para eu mostrar para vocês, assim, tipo, como que é tranquilo e como que é fácil ilustrar. Isso aqui é um objeto 3D, ó, dentro do Procreate. Olha só que legal. Então, Dentro do... você, em parceria com um artista 3D, ou você mesmo sabendo modelar, você desenha tranquilo, sabe? Você desenha num objeto 3D. Você cria as coisas, ó. E aí É ele muito legal. desenha na superfície, sabe? Então, assim, é um momento muito legal de transição, onde as coisas estão meio confusas, sim. As pessoas ainda não sabem direito o que é NFT, para onde que vai, mas é um universo se expandindo, né? Você estava falando que vai ser realmente um novo momento, né? Que a gente não sabe como é que vai ser, mas abre aí grandes possibilidades, né? Sim, sim, abre muitas possibilidades para todo tipo de criativo, para todo tipo de artista. É, é só mais um universo gigantesco, um multiverso gigantesco se expandindo para que a gente possa fazer nossas criações lá dentro do metaverso também. Outro dia eu estava vendo o cara grafitando uma parede, ele com óculos e com os equipamentos grafitando a parede, fazendo um desenho gigante assim, dentro Uhum. do metaverso. Então, assim, muito massa, muito legal. Eu acho que a gente não sabe ainda o que está por vir, né? Mas realmente Isso. uma reorganização de como a gente vai viver, né?
Eu fiz até um vídeo sobre metaverso no meu canal do YouTube. Quem quiser, depois eu vou colocar o link aqui embaixo, sobre essas novas perspectivas, né? Já estão vendo daqui a pouco do óculos ter cheiro. Então, se você entra em algum ambiente, igual você entra numa loja física, né? Que aí tem o cheiro daquele local. Imagina você tá lá no metaverso, passa pelo, sei lá, pelo McDonald's, você sente o cheiro daquele hambúrguer, daqui a pouco você já está pedindo um hambúrguer, estão entregando na sua casa, você está comendo ainda com seu óculos, e aí é a logística, é o design, é tudo que vai ser impactado, né, com essa nova realidade. Eu acho que a gente vai ter que se entender nisso tudo, né, que vai ser tudo muito novo. Essa questão é porque ainda é tudo muito confuso, a gente meio que até mesmo as pessoas que estão mais inseridas nisso, elas têm um pouco de dificuldade, assim, para falar sobre, né? Muita gente que está lá dentro, a gente que já testou também, a gente está lá, mas meio que é uma coisa que está sendo construída aí no consenso. É todo um mundo novo que está sendo construído. A gente ainda não sabe as implicações disso no futuro. É assustador e, ao mesmo tempo, é muito fascinante, né? É muito curioso É, aí o que está por vir. exatamente. E a gente se lembra, né? Não sei da idade de vocês que estão assistindo a gente, mas na minha época não tinha, né? A época de adolescência, de criança, não tinha celular, né? E aí depois surgiu o celular. E aí depois veio os celulares smart. Então surgiu a internet no celular. A gente veio de uma geração em que a gente está testando os inícios de grandes ondas, né? E isso também é o início de grandes oportunidades também, né? Quem aproveita vai surfar essa onda assim muito bem. Quem consegue entender as possibilidades, oportunidades desses novos mundos se abrindo, acho que tem grandes oportunidades. E como designer e ilustrador, eu acho que o caminho é bem grande por aí, né? A demanda, principalmente para você falou pelo 3D, por exemplo, vai ser imensa, né? Lá dentro dos NFTs, os skins, né? Que são as roupas e as coisas que você vai comprar para o seu avatarzinho. Então, assim, é um mundo de possibilidade mesmo. E frente a esse mundo, Gabriel, como é que você se vê, então, daqui a uns 10 anos aí? Como é que você se vê como ilustrador? Eu pretendo cada vez mais deixar mais forte essa rede de relacionamentos e colaborar em várias áreas, assim, não só na publicidade. Penso em um futuro ir para moda. Foi um caminho que eu fui lá no comecinho também, de ter uma empresa, uma loja de vender camisas e tudo mais, mas Aham. ainda era algo muito formal, muito simples. Eu pensei em fazer coisas mesmo bem malucas, assim no meio da moda e tal, colaborar para grandes marcas, quem sabe, no futuro. E também compartilhar, né? Conhecimento é, é algo que tem assim me pegado muito forte, essa questão de passar, né? O pouco que eu já sei, mas passar para outras pessoas isso, as experiências, às vezes, quando você ouve alguém e uma experiência que a pessoa passou, você já não faz tanta burrada, você já sabe melhor o caminho. Então, ensinar, quem sabe no futuro, até mesmo ter uma escola de artes, quem sabe, né? A gente nunca sabe Legal. o que o futuro reserva, mas começar ali com um curso e tal. Então, são coisas que eu penso assim para o futuro. E daqui a 10 anos, assim, eu não tenho algo assim meio que cravado do que eu vou estar fazendo, mas eu quero que o meu trabalho, de certa forma, seja, nesse período, ele já seja assim relevante para outras pessoas, que de fato eu consiga ter algo que alguns artistas não conseguem, que é a notoriedade ainda em vida, né? Aham. Então é algo que eu espero muito, porque a gente vê muito de artistas assim brilhantes que não conseguiram usufruir da sua própria arte, morreram antes e só Sim. depois que morreram que as pessoas começaram a dar valor. Então eu tenho isso comigo também de buscar isso, sabe? De buscar mostrar para as pessoas que vale a pena você consumir artistas vivos, pessoas que estão aí reproduzindo, que estão aí criando, que estão fazendo coisas memoráveis e que ainda estão entre a gente. Então é importante a gente valorizar essas pessoas enquanto elas ainda estão com a gente.
Legal. Gabriel, a gente recebeu aí durante essa semana, eu postei, né, pedindo o pessoal mandar perguntas. Eu selecionei duas aqui para fazer para você. E uma pergunta foi o seguinte: como é que você sabe que a sua ilustração está acabada? Como é que você chega e fala assim, não, encerrei, acabei, tá, sei lá, do jeito que eu queria, finalizei. Como é que é esse momento para você? O que precisa para você falar assim, não, agora só entregar para o cliente e tá feito? É quando eu canso. É quando eu já estourei todas as possibilidades e eu cansei e eu não consigo mais ir para lugar nenhum. E aí eu digo, desisto, vou entregar. É uma parada que muito se fala, né? Eu ouvi uma vez que, assim, quando se trata de arte e de design, a gente nunca termina, a gente desiste, né? A gente Aham, cansa ali no meio do caminho. Porque é uma sim. questão também, né? A gente sempre está querendo fazer o trabalho melhor, a gente está sempre querendo ser o mais perfeito e o mais perfeccionista possível, mas a gente percebe quando existe o teto, né? Quando chega no lugar, quando você sabe que você não dá mais para ir, é a hora de entregar. Então a gente também tem que ter esse desapego de entender quando é o fim do processo. Então quando chega no teto, que você não tem mais nada, você percebe que não tem mais para onde ir, você não, beleza. Vou tentar ir mais além na próxima. Vamos entregar, já Aham, tá bom por aqui e é isso. Tá entregue. legal, legal. A outra pergunta que eu selecionei para gente é o seguinte: é, eu acho que a pessoa viu assim o seu Instagram e você estava deixando suas obras nas ruas para as pessoas pegarem. Como é que é isso? Como é que é esse projeto? Sim, todo final, do final para o início do ano, né, dezembro e janeiro, eu coloco quadros nas ruas. Colocava antes só aqui no Maranhão, né, em São Luís, e agora eu selecionei também algumas outras capitais do país, com alguns embaixadores que eu envio o quadro para elas colocarem na rua. Então agora eu estou distribuindo pelo Brasil todo. E aí a tendência é que se expanda. Eu quero colocar em todas as capitais daqui a alguns anos ou ano que vem. E Aham, só expandir, entendeu? Daqui a pouco tá no mundo todo distribuindo quadro. Eu coloco o quadro na rua e o quadro, ele meio que é de graça, né? Você tem um pagamento básico que é fazer a tarefa que vem no cartão. Então, o quadro vem dizendo, esse quadro é seu, você só precisa. E aí tem uma tarefa lá básica que esse ano escrever num bilhete eu te amo, entregar para alguém especial. No da Bahia foi um pouco diferente. A tarefa foi para as pessoas, para quem pegasse o quadro, a, a, a tarefa era doar mantimentos para o pessoal que está sofrendo com as chuvas, né? E as enchentes lá no sul da Bahia. Então é isso, eu estou jogando quadros pela rua aí, quem achar, leva. ah, legal, legal. Eu vi uns vídeos seus, né? Algumas pessoas até falando que você tinha avisado onde você ia deixar, né? Não sei se você avisa antes, ó, vou deixar na Praça Sim, X. A pessoa fica lá esperando, eu acorda coloco, cedo, fica você aparecer, ou seu quadro aparecer. eu coloco, Então, eu boto algumas dicas. Eu boto algumas dicas. aham. Ah, Eu boto legal, algumas legal. dicas e tal, da onde vai, da onde o quadro vai e tal. E aí a pessoa coloca lá. No último da Bahia, a menina tava lá meio que acampando. Ela já tava desde cedo, pediu pro pai dela deixar ela cedo lá. E aí, quando a menina chegou para colocar o quadro, a Vanessa, ela já tava lá para pegar e disse: Ó, sou eu aqui. Tinha uma outra vindo, só que aí ela já desistiu porque ela viu que o quadro de fato era da menina, porque realmente ela estava lá desde 7 horas da manhã, então era mais que merecido ser dela. Você vê o sucesso, e as pessoas já estão acampando para esperar seu quadro, estão imaginando aí suas pistas que você está jogando aí para o local. Isso vai fazer sucesso. Muito legal essa tarefa, né? Como se fosse não uma ação social, mas um bem social, né? Para você fazer ou para o outro ou para a sociedade. Então, bem legal, que você está ganhando alguma coisa, mas você vai dar alguma coisa, né? Fazer alguma coisa aí em prol da sua comunidade, do seu local. Legal.
Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aqui, olha, abaixo tem um pontinho de interrogação, pode mandar sua pergunta. Agora a gente vai para uma fase aqui da nossa live, que são as rapidinhas, são dicas, referências que o Gabriel vai dar, e se vocês fizerem alguma pergunta, ao final a gente finaliza com ela. Dá uma indicação de livro, Gabriel. Indicação de livro, eu tenho dois aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Tem esse e tem esse aqui também. Esse livro aqui é muito legal para quem é artista e para quem não é. O Rick Chester pega a visão, assim, a história do cara e a determinação dele é algo que muitas vezes quando você é artista e que quando você nasce pobre, você precisa ter muito da determinação que esse cara teve para alcançar os objetivos. Então, é uma biografia muito legal. E esse aqui, né, que é o queridinho, Hobby como artista, muita gente fala dele. O Rick ficou famoso, Gabriel, com aquele vídeo inicial que ele fez da garrafinha de água, né? Sim, sim, sim. Legal. Ele ficou famoso ali e tal. E aí tem esse, né? Que é o Hobby como artista. Esse aqui é o queridinho da galera e tal. Esse livro é muito legal. Sim. É muito legal para falar sobre referências. E esse livro também tem gerado uma interpretação muito errada, né, de algumas pessoas, porque olha o título e lê o que está dentro e acha que o que ele está falando aqui é de plágio, né? As pessoas começam a falar, não, mas eu peguei a paleta ali do coleguinha que ele usa, mas assim, eu estou usando como referência, estou pegando, não é isso que ele fala aqui. O título é para chamar a atenção da pessoa, né, para a pessoa ler e tal. Mas ele não fala sobre isso, ele fala sobre combinação, sobre você pegar referências, combinar e transformar em algo novo. Não tem a ver com plágio. Então, é algo que as pessoas precisam se ligar. Existe essa linha aí, né? Você não pode simplesmente pegar o trabalho de outra pessoa, reproduzir e dizer que é seu e dizer, não, eu só estou homenageando, só estou usando como referência. Não é isso, não é bem assim que as coisas funcionam. Mas é uma leitura muito legal, uma leitura muito legal. Eu tenho ele aqui também, ele tá... calma aí. Eu tenho o próximo, né? O Siga em Frente, que é o... Sim, são 3 livros. Quero comprar isso. Então, tem no meu canal do YouTube, se vocês quiserem ver, tem 2 séries. Um do livro Hobby como Artista e outro Siga em Frente. Eu faço um vídeo por capítulo, explicando o capítulo, o que ele fala, mostrando tudo direitinho. E se vocês quiserem, tem lá as séries de 10 vídeos para cada livro, para vocês verem. Mas, Gabriel, me fala agora o seguinte, uma história de vida que é uma referência para você, que te inspira. Uma história de vida que me inspira é a dele. É justamente a dele, a do Rick. Assim, ó, a força e a perseverança de você mesmo com muita idade, né? Porque, aliás, muita idade não, muita idade relacionada ao que hoje em dia a gente considera, porque como as coisas estão muito aceleradas, as pessoas acham que elas precisam ter sucesso e serem multimilionárias com 25 anos de idade, mas a gente sabe que na realidade as coisas não são bem assim. Existe um caminho aí. Então ele veio a conquistar as coisas dele lá para os seus 30 e pouco, 40 e poucos anos. E mesmo assim, no meio dessa trajetória, ele aprendeu muito e não desistiu em nenhum momento. Então é uma história de perseverança e de insistência, né? De você estar o tempo todo ali fazendo o que precisa ser feito e acreditando, abrindo mão de coisas que não funcionam também, porque você uma hora também precisa ver quando que deu, né? Que às vezes não é o caminho realmente para você seguir. Então, a história dele é muito interessante nesse sentido, assim. É um artista mesmo, ele faz arte, ir para a praia e vender, ter as técnicas de venda que ele tinha para conseguir chegar no objetivo dele. É isso, é o que o brasileiro é por natureza, é artista, né? É por isso que muitas das minhas referências vêm da arte vernacular.
vem das pessoas que criam as placas, que fazem aquilo, que pintam as carroças. Essas pessoas elas estão fazendo arte e não sabem. Então, existem outros artistas que pegam isso, algumas referências dali, traduzem e mostram para o público. Ó, isso que o Ah, nosso povo produz é arte. A gente é artista por natureza. Todo brasileiro é artista por natureza. legal. E ilustração é, em uma palavra, Tudo. Para mim é tudo. É tudo. assim o que me salvou. Foi a ilustração. Legal. Se você tivesse que tomar um café com alguém, vivo ou morto, algum artista, que você gostaria de trocar ideia, fazer uma resenha, uma tarde inteira conversando, aprendendo, trocando, né, um papo, com quem você gostaria de sentar? Eu posso dizer dois, porque assim, no mundo ideal, eu queria sentar para conversar com o Van Gogh. Só que, pelo que eu sei da história dele, ele não era uma pessoa muito fácil de se lidar. Então, seria complicado, ele é meio introspectivo também. A gente não ia conseguir engatar uma conversa, com certeza. Em algum momento ele ia levantar do nada e ir embora, porque ele não gostou de alguma coisa que eu falei. Eu ia magoar ele, talvez, porque com alguma coisa que eu falasse também, porque ele era uma pessoa muito sensível. Então, assim, uma pessoa hoje viva uma pessoa hoje viva com quem eu queria muito bater um papo, conhecer pessoalmente, é o Leandro Assis. Ele, assim, eu gostaria muito. Já conversei algumas vezes por direct com ele, mas é uma pessoa, assim, que eu Aham. gostaria realmente de conhecer, bater um papo e conversar. Eu acho que, de certa forma, pelo pouco que a gente já conversou ali no direct, uma interação muito rápida, é, eu creio que a gente tem algumas coisas em comum, então seria para mim uma honra conversar com ele. Legal. A gente recebeu aqui, Gabriel, algumas perguntas. Eu vou fazer aqui, porque a gente já está encerrando. Então, calma aí, olha. Essa aqui, olha. O GOH7, o Go7, escreveu. Quando você percebeu o seu traço estava com sua personalidade e não era mais uma cópia. Eu acho que essa percepção ela vem. Inclusive ela é muito assim assídua lá no meu perfil. A gente já conversou É, algumas vezes, direct assim. Um beijo para ela, uma pessoa muito legal, muito gente boa. legal. Voltando à pergunta, eu acho que essa percepção ela nem vem da gente, ela vem das outras pessoas. As outras pessoas que começam a perceber isso. Eu já conversei com muitos artistas e muitos ilustradores, eles chegam e falam, principalmente alguns que estão começando, né? Outros que estão há muito tempo também na ilustração, que falam assim: nossa, eu queria muito ter um estilo de ilustração. E a pessoa tem, e ela não percebe. E eu acho isso muito doido, com a pessoa de fato. Eu, por exemplo, eu diria que eu ainda estou buscando, eu ainda estou ainda na busca do que seria o meu estilo de ilustração. Mas só que algumas coisas, né? E uma das principais é a nossa limitação. A gente, como ser humano, a gente é muito limitado, né? E as pessoas acham que isso é ruim, mas isso é muito bom. É a Aham. partir dessa limitação que a gente cria, de fato, o estilo de ilustração. Porque como a gente tem uma visão meio que limitada de mundo e a gente consegue abarcar até certo ponto algumas coisas, existem coisas que a gente gosta muito. E aí a gente começa a imitar essas coisas. Como a gente é limitado, e a pessoa a quem a gente tá imitando, ela tem uma outra visão de mundo que a gente não tem, a gente não consegue reproduzir o trabalho dela. Então, a partir daí, a gente começa a fazer uma coisa única. É algo que fala aqui, é algo que fala aqui. Então, você começa a ver que as pessoas, elas têm essa percepção do seu trabalho, e aí você começa a perceber que de fato não é uma cópia, né? Você começa a ver que você se distanciou da pessoa que você copiava e você já tem de fato um estilo próprio, porque as pessoas reconhecem isso. Legal. Eu vou pegar outra pergunta aqui, calma aí. Olha aqui. Robson Silva e suas coisas perguntou: quais técnicas usa na produção dos seus quadros?
Assim, meio que eu reproduzo uma técnica que eu gosto, só que usando uma outra ferramenta que não é a que é usada pela técnica que eu gosto. Eu gosto muito de estilogravura e de tipografia vernacular, Aham. só que eu uso tinta acrílica e Posca e nanquim para reproduzir as texturas. Então isso acaba meio que parece ali que... Desculpa. Maravilha. Aí você estava falando da sua técnica, né? Das telas, que você começou a fazer um nanquim acrílica, né? Meio que fazendo um efeito de estilogravura, foi isso? Isso, foi como eu comecei meio que a fazer, né? Hoje em dia já não parece mais tanto com uma imitação de estilogravura, mas a técnica é Aham. essa. Eu pego, né, a tinta acrílica, diluo, coloco um pouco de água, desliza mais fácil na tela ou no papel. Aham. Dentro do Procreate, eu uso ferramentas e pincéis que imitam esse trabalho analógico. Então, é basicamente isso. Legal, legal. Vamos agora, já quase encerrando, né, a nossa live. Temos a última perguntinha aqui. Para você dar um conselho, Gabriel, para quem está começando, um jovem artista, uma pessoa que quer iniciar na ilustração, qual o conselho que você dá? Resiliência e não desistir, porque existe uma barreira muito grande de entrada. Mas quando você entra, você conhece um mundo incrível, de pessoas incríveis. O Vitor que apareceu aí agora, o Vitor é uma referência e assim, uma pessoa que me respondeu no direct tranquilo. Eu tinha indicado, né, falado de algumas pessoas que eram inspirações para mim, me deu um muito obrigado lá. Então, assim, são pessoas muito acessíveis. É um mercado que a maioria das pessoas é muito legal. Tem muita gente que não é legal, mas também o mundo não pode ser perfeito, né? Mas tem muita gente legal, muita gente incrível no meio que vai ajudar, que vai estar disposta a te ensinar o caminho, que vai responder as suas perguntas. Então, é isso. Seja resiliente, seja curioso também, a sempre buscar aprender, porque a gente nunca aprende tudo. Eu não sei nada, assim. Então, eu queria saber muito mais. Então, sempre estou aí buscando. E é isso. Seja resiliente, seja curioso, perseverante, que com certeza você vai chegar em algum lugar. Em algum lugar você vai chegar. Legal, legal. E, Gabriel, para quem quer te encontrar nas redes sociais, quem quer ver seu trabalho, daí onde que a pessoa pode ir, seu site, seu e-mail, como é que a pessoa te acha e vê o que você está fazendo, suas novidades? Tem um site, né? Eu sou gabriel.com.br. Lá eu também escrevo no blog algumas coisas, não é com muita frequência, mas lá uma vez ou outra, uma vez no ano, eu escrevo alguma coisa por lá. Tem o LinkedIn também, né? Gabriel Sá, não lembro agora qual é o endereço certinho, mas se Ah, colocar Gabriel Sá lá, vai com certeza me encontrar. Tem o Behance, né? Behance barra Gabriel Sá. E a minha rede principal, que é o Instagram, né? Que é o arroba gabrielsa.arte, se não me engano. Eu sempre fico confuso porque eu mudei recente. Eu vou até confirmar aqui. É isso mesmo. Arroba gabrielsa.arte é o meu Instagram, que é a rede onde eu mais interajo. Eu sempre estou por lá. Não consigo responder todo mundo, mas por questão de que eu não tô tipo 24 horas lá, mas sempre que possível eu tô respondendo lá as dúvidas do pessoal e tentando interagir com a galera. legal, Gabriel, queria te agradecer muito você aqui dividir suas dicas, suas referências, sua vivência, né, sua carreira aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito aqui o convite de estar aqui dividindo essa experiência. A live vai ficar salva e depois vai estar no YouTube para vocês verem. E muito obrigada, te agradeço muito, sucesso aí nas suas artes. A gente vai continuar te seguindo, vendo aí seu talento e seus trabalhos. Obrigada.
Eu que agradeço, assim, para mim foi muito legal, uma experiência muito massa. Muito legal também conhecer o teu trabalho, ver as coisas que tu tem feito, assim, muito legais também. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E é Meu prazer. isso. Muito obrigado, gente. E é isso. Obrigada, gente, aí pela participação. Adoramos, as perguntas foram ótimas. E obrigada, Gabriel. Um beijo, boa noite. Tchau, Tchau. boa noite também.